O futuro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, acabou de sofrer outro ataque, gente. E o ataque foi tão grave que talvez pode afetar a sua campanha inteira. Vocês têm noção que isso aí pode destruir e mudar o caminho dos Estados Unidos. E tá todo mundo preocupado com o que vai acontecer agora depois que Donald Trump sofreu um novo ataque. E ainda, quem fez esse ataque? E eu tô com matérias exclusivas para vocês hoje sobre o que aconteceu com Donald Trump depois desse ataque feito contra o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas antes de começar a falar com vocês sobre esse tema do Donald Trump, que é um tema muito grave, eu quero trazer outro ponto principal aqui no Brasil. Flávio Bolsonaro desmascarou de todas as formas a esquerda. Não foi assim, qualquer falinha não, foi uma desmascarada ao vivo e mostrou qual é a verdadeira intenção da esquerda com as escolas e a doutrinação. Você lembra aquela época que tava coisa de gênero, que outras coisas nesse sentido? Pois é, Flávio Bolsonaro trouxe tudo à tona agora para todo mundo ver a situação que a esquerda quer fazer com o Brasil. Dá uma olhada, é um vídeo assim, cirúrgico, um vídeo gravíssimo que vocês precisam ver. E ele fala todas as verdades possíveis sobre os projetos que o PT vem criando. Também quero manifestar aqui a minha posição de que tem que haver mais discussão nesse projeto, porque na minha visão, com todo respeito ao autor, esse é um projeto ideológico. Esse é um projeto ideológico. E algumas expressões que são usadas aqui, que são muito bonitas, e nomes quando você se insurge contra determinadas expressões, você rapidamente é rotulado como se fosse antidemocrático. Mas o que é gestão democrática do ensino? A palavra é bonita. Todos nós somos a favor da democracia. Mas só que eu não vejo no projeto a preocupação com aquilo que realmente importa. A nossa educação pública, ela é reconhecidamente falida. Os alunos do ensino fundamental, senador Flávio Azevedo, estão concluindo, indo para o segundo grau, às vezes concluindo o segundo grau, sem conseguir fazer a leitura de um texto e tendo a compreensão do que leram, sem fazer contas simples de matemática. O Brasil é um dos piores países ranqueados no PISA, que é um exame internacional que mede, que tem uma régua, que mede a qualidade do ensino em mais de 50 países. O Brasil está lá para as últimas posições. A gente tem que votar projetos de lei aqui, modificações da Constituição, que garantam aos alunos uma formação em empreendedorismo, saber o que vão fazer da vida depois que pararem de estudar, para que possam aprender o básico, português e matemática. Lições ali de cidadania que podem ser dadas, educação sexual, uma coisa que é diferente de ideologia de gênero que tentam impor a todo momento, que esse projeto também traz o conceito de gênero. Portanto, é um projeto ideológico. E eu não vejo a preocupação de atacar os pontos nevrálgicos que a gente tem que combater, senador Flávio, que é a evasão escolar de quase 50% dos alunos do ensino fundamental. Por que o aluno não está dando continuidade no ensino? Por que ele não é atraído para ficar dentro de sala de aula? Por que não se implementam os contraturnos de uma forma integral, como já está em lei? O que a gente tem que buscar, senador Vanderlan, é isso. Para que os alunos consigam ter um ensino que permita a eles crescerem na vida depois de pararem de estudar. Como eu falei, saber escrever uma redação bem feita, saber fazer conta de matemática. E um projeto que eu vejo aqui que traz controle social. O que é o controle social dentro das salas de aula? Quer controlar quem? Com que princípios? Então acho fundamental que tenha assim uma audiência pública sobre isso, né? Porque, mais uma vez, a gente está aqui tratando de monopólio do pensamento do aluno. Não dá para concordar com um projeto desse. Presidente, Pois é, vocês concordam com o Flávio Bolsonaro que essa fala foi cirúrgica, trouxe todos os pontos ruins da escola e ainda mais, que o PT quer criar para piorar a situação. Quando a gente fala da matéria de empreendedorismo para ajudar as pessoas a entender como funciona o seu dinheiro, não tem.
Quando a gente fala de matérias que são úteis para a vida das pessoas, não tem mais criação de ideologia de gênero e outras coisas. Nesse sentido, o PT põe como pauta para as escolas. De certa forma, fala cirúrgica. Vamos falar sobre o tema do Donald Trump, que, como eu disse para vocês, foi uma situação gravíssima que aconteceu e pode acabar com toda a campanha eleitoral que ele fez até hoje. Ou seja, Donald Trump pode aí perder muito com essa situação. E o Elon Musk está envolvido no meio. Pois é, o Elon Musk está fazendo de tudo possível para ajudar Donald Trump com o que aconteceu e que foi mais um alvo de ataques. Donald Trump foi atacado mais uma vez. A esquerda não quer que Donald Trump entre pro poder. Dá uma olhada. Vou colocar para vocês primeiro o vídeo e depois a gente vai conversar sobre o fato. O bilionário Elon Musk disse nesta segunda-feira que sua tão aguardada entrevista com o republicano Donald Trump foi prejudicada por um ataque cibernético na rede social X. Parece haver um ataque de DOS maciço no X. Estamos trabalhando para acabar com ele, escreveu o homem mais rico do mundo na rede social da qual é o dono. Musk, que afirmou ter votado no Partido Democrata no passado, colocou todo o seu apoio e fortuna em Trump para as eleições presidenciais de 2024, desde que um atirador tentou assassinar o republicano em um comício no mês passado. Trump foi banido do Twitter depois que uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021, mas Musk reativou sua conta após comprar a plataforma e mudar seu nome para X. A conversa entre os dois bilionários, nesta segunda-feira, é uma tentativa de revigorar a campanha de Trump, que vem perdendo força desde que o presidente Joe Biden optou por abandonar a corrida presidencial e dar lugar à sua vice-presidente, Kamala Harris. Exatamente isso que vocês viram. Sofreu um ataque, Elon Musk e o Trump foram alvos de ataques cibernéticos. O bilionário Elon Musk e o dono do X, no caso, tiveram redes sociais que foram alvos cibernéticos poucos antes de iniciar uma entrevista com o republicano Donald Trump, candidato às eleições do presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu é que o perfil foi alvo de ataque, gente, e eles tiraram a quantidade de espectadores, ou seja, que era para ter milhões, teve poucos espectadores porque eles barraram esse ataque. Aí a questão, quem realizou esse ataque? Quem que não quer que Donald Trump entre, né? Porque antes mesmo disso acontecer, poucas horas, descobriram uma coisa, um ataque feito a Kamala Harris. Só que a Kamala Harris jogaram tudo que ela já fez no ventilador. Ou seja, quem é a ideologia que a Kamala Harris joga, que ela diz que defende? E todo mundo ficou abismado com isso, porque assim, não tinha lógica alguém ser candidato para os Estados Unidos, ganhar e defender umas pautas como essa. Na sua época de senadora, a Kamala Harris, ela praticamente, queria tirar dos ricos, como a gente pode dizer assim, tirar a quantidade de empresas, tirar a extração de petróleo dentro dos Estados Unidos, uma das fontes também grandes que os Estados Unidos ganha, ou seja, os Estados Unidos vai se fardar a um fracasso com a Kamala Harris. E além das pautas, liberação de aborto e até mesmo ataques aos policiais e liberação dos presos. Será que uma mulher dessa tem realmente chance de ganhar com a maioria dos americanos? Pois é, acho que não. A vice-presidente dos Estados Unidos, a candidata democrata da presidência, a Kamala Harris, não pouco crítica ao seu candidato do partido republicano na Casa Branca, ou seja, Donald Trump, apoia então a recente entrevista do ex-Twitter, agora X, concedido então ao bilionário da plataforma, o Elon Musk. Pois é, bom é que esse apoio, horas depois, a entrevista caiu do ar. Em um comunicado publicado na terça-feira, Harris, ela chamou Trump de extremista e criticou a sua equipe de campanha, alegando que ela serve aos interesses, que ele serve aos interesses dos bilionários. Como Musk é o próprio Trump e também são críticos da comunidade, que são riscos de
ricos obcecados por si mesmos. A Kamala Harris, ela fez vários ataques ontem contra o Donald Trump e acabou que esses ataques aí foram cada vez piores, criticando que ele é um extremista, que ele apoia as ideologias dos ricos e que ele governa para os ricos. Mas, de certa forma, a Kamala Harris governa para quem? Para os criminosos? Ou então, vamos dizer, para as pessoas que querem matar crianças? Ou apoia terroristas? Pois é. Incrível, né? Porque eu acho que as ideologias ultimamente no mundo devem estar meio trocadas, que é o caso que a gente está vendo em vários países aí, com essa questão de apoio e troca. E adivinha ou não? Aqui tá um fato bem surpreendente que mostra pra gente que tirar, às vezes, o petróleo, como a Kamala Harris quer, dos Estados Unidos para parar essa extração, a gente pode dizer que pode ser um sinal de falência, porque hoje a Venezuela era para ser um país rico, mas parece que depois das sanções e não poder vender o petróleo, isso aí acabou tornando cada vez mais pior a situação dos venezuelanos. Pois é, dá uma olhada. Esses são os principais países que têm a maior concentração de petróleo, gente. Então, eles colocam aí a quantidade de litros que o país tem e aí a quanto ele pode vender desses petróleos. Aí vocês estão vendo a Argentina, que tivemos aí os outros países em relação também. Tivemos a Austrália, tivemos outros lugares, o Reino Unido. Só que dá uma olhada onde a Venezuela ela chega, para vocês terem noção. A Venezuela ela combate quase todos os países e é muita quantidade, mas parece que depois dos ataques feitos contra as sanções de Nicolás Maduro, a Venezuela entrou num colapso ainda maior. E adivinha ou não? Pois é, isso aí é culpa de uma ditadura, porque se não houvesse sanções, a Venezuela era para ser hoje um dos países mais ricos aqui da América, principalmente quando a gente fala de venda de petróleo, porque não existe país com mais quantidade de petróleo do que a própria Venezuela e os Estados Unidos também. Vocês dão uma olhada aí que vocês vão ver os países que aparecem. Angola vai subindo cada vez mais uma quantidade mais de litros, ou seja, Equador e entre outros. E aí a gente tem, adivinha só, países bem mais altos. Algéria, entre o Brasil, que entra em um lugar ótimo de extração de petróleo, mas tem outros gigantes ainda. E adivinha ou não, a Venezuela está chegando no nível dos maiores. Vocês estão vendo, o país que mais tem concentração de petróleo hoje é a Venezuela. Ou seja, se a Venezuela vendesse todo o petróleo deles, iriam aí durar durante anos e anos, e renderia bilhões e bilhões. Então o petróleo, de certa forma, é um material muito rico que pode ajudar vários países aí, entre aspas, é uma economia grande para esses países, né? Mas parece que
a ditadura não colabora muito com a economia, né? Até mesmo que sofrer sanções não são por conta dos venezuelanos, e sim por conta de Nicolás Maduro, que não soube fazer umas eleições corretas e, entre aspas, não soube praticamente, né? Vamos falar, resolver os problemas econômicos dos venezuelanos. Mas, pois é, existe uma pessoa que acabou levando umas boas quedas nesses últimos dias, e vocês já conhecem esse nome, que, por incrível que pareça, ainda tem apoio no Nordeste por algumas desinformações que a mídia coloca. Mas, quando a gente fala de Paraná e Sul, parece que Lula não é um dos mais queridos na história. E dessa vez, o governo Lula ele é desaprovado por 60,9% do Paraná. Pois é, a galera do Sul não curte muito o governo de mentiras que é criado pela PT, né? Então, a gente pode dizer que, segundo o Diário do Poder, Lula perderia hoje nas urnas para Bolsonaro e o governador, então, Ratinho Júnior, segundo aí as pesquisas feitas, no caso, no Paraná. Pois é, se eu não me engano, são vários estados que já estão aí onde Lula não teria uma vitória significativa, incluindo até mesmo o próprio Paraná. Incrível, né? Parece que o Lula não tá aí com uma taxa de aprovação muito boa, ou então, pelo menos, não tá aí sendo um dos mais queridos, como ele pensou que ia terminar o seu próprio mandato. Sendo uma pessoa querida, sendo uma pessoa onde claramente todo mundo ia amar, mas parece que as medidas que o PT faz não colaboram para que isso aconteça. E aliás, vamos dizer, com vários motivos significativos para isso, não é mesmo? E continuando nas matérias do poder, do Diário do Poder, vamos falar sobre a Venezuela, a Rússia e até mesmo os ataques feitos contra os direitos à liberdade das pessoas e principalmente as redes sociais. A Venezuela e a Rússia bloquearam o acesso da população ao aplicativo de mensagens criptografadas Signal. Lá na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro também bloqueou o acesso da população à rede social X, antigamente conhecido como Twitter. Em um ato absurdo de censura, a Venezuela e a Rússia bloquearam o acesso da população ao aplicativo de mensagens criptografadas Signal. Lá na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro também bloqueou o acesso da população à rede social X, antigamente conhecido como Twitter. Ou seja, ditaduras têm costume de ter censura. Por que a censura? Porque a censura controla, a censura doutrina e a censura proíbe com que as pessoas vejam o que realmente está acontecendo dentro do seu país ou até mesmo fora. Ou seja, você acha que quem está aqui no Brasil e é venezuelano vai conseguir entender o que está acontecendo na Venezuela e ter acesso às informações com redes sociais banidas? Pois é, eu acho que não. Não é interessante isso? Como a ditadura, ela oprime as pessoas, como ela ataca as pessoas e simplesmente destrói qualquer dignidade que uma democracia de verdade traz. E, aliás, tem gente que ainda põe a mão no fogo por causa do Maduro, e isso é o fato mais incrível até hoje. E tem pessoas que têm aí colocando a mão no fogo por Maduro, e a maioria deles são ditadores, e quem não é ditador ainda, a gente pode dizer que deve ter alguma questão aí muito importante para ainda continuar apoiando o ditador, mesmo depois de abandonar a Nicarágua e até mesmo outros países. Mas por que a Venezuela ainda não foi abandonada até hoje? Um fato interessante que a gente sempre quer saber, mas parece que tem uma grande escondida disso por parte do PT, né? Porque, assim, apoia, mas não explica pra ninguém o porquê que tá apoiando e até mesmo não trazem notas, não trazem atas, não trazem informações sobre nada quando a gente fala aí da situação de ajuda a essas pessoas. Uma série de coisas de terríveis que estão acontecendo e até hoje estamos vendo o silêncio. Pois é, o silêncio que a gente pode dizer que está sendo comprado, ou talvez um silêncio que está sendo omitido por algum motivo. A gente só precisa descobrir esse motivo, mas que de certa forma, né, o próprio ditador da Venezuela já disse esse motivo pra gente. Só estamos esperando
os próprios governos confirmarem isso, né? Vocês já sabem do que eu tô falando com vocês. Pois é, gente. A gente vai ficando com vocês hoje, nesse vídeo, por enquanto, mas não fique triste, porque tem mais conteúdos e mais informações. E, aliás, se você quiser vídeo novo, tem vídeo novo também nos nossos outros canais, que a gente fala mais sobre geopolítica, sobre outros temas. Então, se você gosta também desses assuntos, deixa o like, compartilha, se inscreva e daqui a pouco a gente tá com conteúdo diferente aqui no nosso outro canal. Então, dá uma olhada aí e um beijo até daqui a pouco.